Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de pesquisa operacional. Eu sou o professor Aurélio e hoje nós vamos trabalhar aqui um exemplo de como se pode usar a pesquisa operacional, método da programação linear, para resolver inclusive questões relacionadas ao plantio em fazendas, né? Nós temos um exemplo aqui para ilustrar isso, né, que diz o seguinte: um fazendeiro dispõe de 24 mil metros cúbicos de água e de 240 jornadas de trabalho. Essa jornada aqui são horas de trabalho, tá? São 240 horas de trabalho. E tem a possibilidade de cultivar batata, amendoim, milho e tomate. Interessa a ele maximizar a sua renda pela utilização dos fatores água e trabalho. Sabendo-se que as pretensas atividades possuem as características estabelecidas na tabela abaixo, determine o plano de renda máxima, né? Então nós temos aqui essa tabela que ilustra a batata por hectare. Ela, para ser cultivada até chegar ao estágio de colheita, ela vai gastar aí 6 mil metros cúbicos de água por hectare e 25 horas de trabalho por hectare, sendo que ela propicia uma renda bruta de R$600. Já o amendoim são 5 mil metros cúbicos, 40 horas de trabalho e propicia 1.200 de renda bruta. O milho são 5 mil metros cúbicos de água por hectare, 10 horas de trabalho e R$250 de renda bruta. E o tomate, por fim, aqui são 10 mil metros cúbicos de água que ele gasta por hectare, 120 horas de trabalho e R$3.200 aqui de renda bruta. Se nós pegarmos, lembrando que o máximo que você tem aqui de água são 24 mil metros cúbicos e 240 horas de trabalho aqui. Se a gente ver quais são os parâmetros do modelo aqui para a gente iniciar nosso processo de modelagem, eles seriam mais ou menos da seguinte forma. O CI seria a renda bruta do cultivo da atividade I, sendo a atividade I a batata, o amendoim, o milho, o tomate, né? São esses valores aqui. O D maiúsculo, J, seria a disponibilidade máxima do insumo J. Qual é o insumo? A água e as jornadas de trabalho. A disponibilidade máxima está aqui, 24.240. E o DIJ é a demanda da atividade I, ou seja, batata, amendoim e milho, pelo insumo J, ou seja, água e horas de trabalho. Portanto, a nossa variável de decisão, ela vai ser com a seguinte característica: o XI, sendo o I 1, 2, 3 ou 4, que é a quantidade de hectares da atividade I a ser plantada. A atividade I é, obviamente, a batata, amendoim, milho ou tomate. A formulação geral da função objetivo vai ser dada pelo somatório da constante I, ou seja, a renda bruta, pela quantidade de hectares de cada uma dessas culturas aí, né, que vão ser supostamente plantadas, né? E sujeito à seguinte restrição: a demanda da atividade I pelo insumo J multiplicado por quantos hectares essa atividade vai consumir em termos de plantio tem que ser menor ou igual à disponibilidade total desses insumos aí, que são a jornada de trabalho e a água. E a nossa restrição de não negatividade, que tem aqui o XI, ou seja, todas as variáveis têm que ser maior ou igual a zero. Trazendo para cá a nossa formulação, então nós temos aqui o X1, quantidade de hectares de batata a ser plantado, X2, quantidade de hectares de amendoim a ser plantado, o X3 do milho e o X4 do tomate a ser plantado. A nossa função objetivo, ela vai ser a multiplicação da renda de cada uma dessas culturas pela quantidade de hectares que cada cultura supostamente utilizará no seu plantio. Então, para a batata vai ser 600 vezes X1, já para o amendoim vai ser 1.200, que é a receita dele por hectare, vezes a quantidade de hectares que será cultivado, 250 vezes X3, que é a do milho, e 3.200,
que é a receita bruta multiplicada pela quantidade de hectares de tomate que será cultivado. Sujeito a que restrições? Bom, as restrições nossas aqui vão ser em relação à água e às horas de trabalho. Então, só para relembrar, são 6.000 metros cúbicos de água para cultivar a batata, ou seja, X1, 5.000 para cultivar aqui o amendoim, 5.000 para cultivar o milho e 10.000 para cultivar o tomate. Ou seja, essas quantidades de água multiplicado pelas respectivas quantidades em hectares de cada uma dessas culturas. Seja lá quantos hectares forem cultivados de cada uma delas. Eu não sei essa resposta ainda, é isso que eu quero saber. E é por isso que eu estou fazendo o cálculo. Bom, isso tudo somado vai ter que ser menor ou igual à quantidade máxima de água que eu tenho, que são 24.000 metros cúbicos. Isso não pode ultrapassar, então pode ser igual, pode ser menor, não pode ultrapassar. Então a gente usa aqui o sinal de menor ou igual. E também temos o problema das horas, né? As restrições de horas, quer dizer, são 25 horas para cultivar cada hectare de batata, 40 horas para cultivar cada hectare de amendoim, 10 horas para cada hectare de milho e 120 horas para cultivar cada hectare de tomate. Todos eles multiplicados e somados tem que ser menor ou igual a 240 horas de trabalho, que é o máximo que eu tenho. Provavelmente, somando toda a minha força de trabalho lá, meus operários, enfim, eu tenho no máximo 240 horas, então não posso ultrapassar disso. E a nossa restrição de não negatividade. Vocês lembram que em outros exercícios a gente colocou uma outra restrição de inteiro aqui, né? Foi o caso lá do número de bombas a ser fabricado, né? O número de camisas e calças tinha que ser inteiro. Nesse caso aqui não precisa, porque eu posso cultivar um número de hectares que não precisa ser um número inteiro, pode ser um número quebrado. Por exemplo, eu posso cultivar 2,5 hectares de batata, não tem problema nenhum. Eu posso cultivar 5,2 hectares de amendoim também, né? Então não há necessidade de uma restrição aqui que obrigue o modelo a trabalhar com números inteiros, certo? Eu vou zerar aqui só para a gente fazer tudo junto de novo. E, portanto, eu vou aqui modelar no nossa planilha padrão aqui, que já tem todas as informações que eu preciso, né? Os coeficientes nossos vão ser os coeficientes que estão na função objetivo, né? Então são 600, 1.200, 250 e 3.200, que são as receitas brutas de cada um dos cultivares. Aqui vão estar os resultados da variável de decisão, que eu vou, obviamente, encontrá-los. Aqui a fórmula da função objetivo. Vou inserir aqui o nosso já conhecido recurso somar produto, 2 cliques aqui, mais um clique aqui. Ele abre a opção para eu multiplicar os coeficientes, que é a renda bruta, pelos resultados das variáveis de decisão. Dou OK. E, portanto, aqui já está pronto a minha organização de informações. Falta aqui agora as restrições. Eu tenho a restrição da água, 6.000 para a batata, 5.000 para o amendoim, 5.000 para o milho e 10.000 para o tomate. E essa restrição da água. E para a jornada de trabalho eu tenho 25 horas para cada hectare de batata, 40 horas para cada hectare de amendoim, 10 horas para cada hectare de milho e 120 horas para cada hectare de tomate. Vou fazer também a multiplicação da fórmula, lembrando que do lado esquerdo da fórmula sempre tem que ter uma fórmula de fato, o sinal e depois um número inteiro aqui. Aliás, um número inteiro não, um número, né? Pode ser 0 inclusive. Então aqui eu também vou acionar
o nosso somar produto, 2 cliques, mais um aqui, informo a matriz primeira, que são as variáveis, vou travar ela apertando F4, que ela vai se repetir lá para outra, e vou marcar a próxima matriz aqui, que é a matriz com os números referentes à água, a restrição da água. Dou um OK, puxo aqui, né? Dou aquela conferida aqui com o rastrear precedentes, tá tudo certinho. Os sinais menor igual e menor igual, como já está na nossa modelagem, né? Como eu disse, é importante fazer essa modelagem antes de inserir os números aqui nessa nossa planilha padrão para não gerar dúvida. Quando o exercício ainda está pequeno, como esse aqui, e eventualmente as pessoas que estão estudando já estão pegando uma maior familiaridade, já querem inserir os números direto aqui na planilha. Só que na hora que o problema cresce de tamanho, aí gera uma confusão danada. Como é que você acaba com essa confusão? Fazendo a modelagem matemática, que é o correto para todo e qualquer problema de pesquisa operacional. É preciso fazer essa modelagem, pode ser aqui no cantinho mesmo do Excel, ou pode ser à mão, num caderno, numa folha de papel, mas é importante fazer porque aqui fica claro todos os números, a organização de todos eles e onde eles vão ficar em cada um dos estágios. Aqui o teto de água, né, ou seja, 24 mil metros cúbicos e 240 horas de jornadas de trabalho. Bom, organizados os dados aqui, eu vou para acionar o solver. Vou redefinir aqui para zerar e fazer tudo de novo, né? Eu já tinha feito, portanto, estava tudo abastecido de números, zerei, então vamos começar. Definir objetivos, ele quer que eu mostre para ele onde é que está a fórmula da função objetivo. Ela está aqui. Eu quero maximizar, eu quero minimizar, o que eu quero fazer? Eu quero maximizar minha receita por cada um dos cultivares aí que eu tenho disponíveis. Então eu quero maximizar, já está marcado. Alterando quais células? Bom, as variáveis de decisão estão aqui. Sujeito aqui restrições. Essa restrição aqui, essas duas restrições, como são até pequenas, né? São só duas. E como tem os sinais iguais, eu posso colocá-las em bloco aqui dentro. Menor igual a o bloco do lado de cá. Dou OK. Já está marcado a não negatividade e o método LP Simplex. Coloco para resolver. E dou OK. Então vamos entender aqui a resposta. Bom, a resposta está dizendo o seguinte: não plante batata, porque não compensa, sob o ponto de vista da restrição que você tem de água e de horas de trabalho, não compensa plantar batata, né? Plante 2,4 hectares de amendoim, não plante milho e plante 1,2 hectares de tomate. Você vai ter uma receita bruta máxima de R$ 6.720. Você vai usar das 24 metros cúbicos de água, você vai usar tudo. Das 240 horas de trabalho, também você vai usar tudo, né? Então, obviamente, o modelo aí está nos mostrando que tanto a batata quanto o milho não compensa você plantar. O interessante é que muitas vezes em trabalhos de pesquisa operacional, o seu cliente ele não informa tudo, ele não te diz todas as informações. Depois que você apresenta o resultado, ele fala que o resultado não é coerente. Muitas vezes você também, pelo fato de estar modelando um problema na sua empresa, eventualmente você esquece de colher alguns dados aos setores produtivos, por exemplo, etc. E aí o que acontece é que a gente precisa fazer uma recalibragem no nosso sistema, né? Porque senão ele pode nos informar respostas erradas, pode vir com uma coisa errada. Então o que a gente faz nisso, né? Nós podemos inserir posteriormente informações que vão nos ajudar aqui a refazer o nosso sistema. Então o que acontece? Aqui, por exemplo,
nós temos aqui dizendo que o milho não pode ser plantado, né, porque ele não compensa. Bom, e se, por exemplo, o fazendeiro esqueceu de me dizer que ele já tinha comprado algumas sementes de milho e ele é obrigado a plantar essas sementes, porque senão vai apodrecer, vai perder. Então ele vai chegar para mim e dizer, bom, o que acontece é o seguinte, eu já comprei algumas sementes, eu comprei um saco de sementes de milho, que no mínimo eu preciso plantar meio hectare de milho. Bom, então eu vou ter que inserir uma nova restrição aqui no nosso hall de restrições. Então como é que eu vou fazer? Eu vou ter que inserir essa nova restrição, né, dizendo aqui que o X3, que é a quantidade de milho a ser produzida, tem que ser pelo menos igual ou maior ou igual a 0,5, ou seja, meio hectare, né? Então, como na verdade o fazendeiro ele já comprou só um saco de milho, de sementes, ele pediu para que eu considerasse só esse saco. Então, 0,5 é igual a 0,5. Eu vou colocar aqui a restrição do milho, eu vou chamar assim, né? E aí nós vamos colocar aqui, lembrando que, como é que eu insiro isso aqui? Aqui atrás do X3 tem um número 1. Então é isso que eu vou colocar aqui. 1, né? Aqui eu vou ter que fazer de novo aquela multiplicação, né, da variável de decisão por todos os coeficientes, mas aqui, como eu já fiz antes aquele recurso de travar a célula, basta que eu puxe aqui que vai ficar tudo certinho. Se quiser conferir aqui, ó, não tem problema. Lembrando que como aqui está zerado, não tem problema, porque na hora que ele multiplicar pelo que está zerado, ele desconsidera e vai multiplicar só o que tem de fato números, né? Aqui é igual, como o nossa modelagem está dizendo. Opa! Igual como a nossa modelagem está dizendo, né? E aqui 0,5. Certo? Então agora, acionando novamente o solver, a gente vai incrementar essa informação lá, ou seja, informação que já estava lá, a gente vai adicionar, né? Na verdade, interessante é o seguinte, eu vou fazer tudo de novo, porque aí a gente recapitula alguma coisa que eventualmente ficou perdido aí. Então, definir o objetivo, está aqui. Eu quero maximizar a minha receita. As variáveis estão todas aqui, ele vai recalcular isso aí tudo. E vou inserir aqui as nossas restrições. Essas aqui podem entrar em bloco, menor ou igual a essas aqui. Vou adicionar, ela já vai lá para a caixinha lá de restrições. E essa daqui tem que ser igual a esse daqui. Dou um OK, já foram para lá as duas restrições. Não negativo marcado, método simplex, vou botar para resolver. Agora ele resolveu, vejam que ele mudou. Então agora a batata continua não sendo um bom negócio, né? O amendoim, 1,2 hectares de amendoim, meio hectare de milho, conforme foi solicitado aí, e 1,6 hectares de tomate. Vou gastar toda a água, todo o trabalho, e aqui o meio hectare, aqui aquela restrição está atendida. Então é isso aí, quando a gente precisa fazer algum tipo de revalidação, correção na modelagem, é dessa forma que a gente faz, não há problema nenhum. Isso acontece muito porque a gente esquece de coletar números ou o nosso cliente lá não passa todas as informações e a gente precisa fazer depois alguns ajustes no modelo. Isso é perfeitamente normal. Espero que vocês tenham gostado aí e não se esqueçam de curtir aí o nosso canal para a gente continuar motivado aí a fazer esses vídeos aí. Espero que estejam sendo legais. Por favor, qualquer dúvida pode deixar aí a sua dúvida aí que eu procuro responder. Tá certo? Um abraço e até a próxima.